Voltou para aqui, tem medo. É gol! Salve, salve, meus amigos. Inscreva-se no canal, deixe seu like. Não se esqueça disso, porque isso faz com que o nosso vídeo seja mais recomendado aqui no YouTube. Uma bomba, uma notícia que caiu como uma bomba no Ninho do Urubu hoje é a ausência de Arrascaeta por muito tempo. Ah, Bernardo, mas o que significa esse muito tempo? É muito tempo, gente. É até maio, até o final de abril, início de maio, ou seja, a probabilidade de não ter o Arrascaeta por mais de um mês no time do Flamengo. E essa notícia cai como uma bomba, evidentemente, pelos aspectos de o Flamengo encarar uma decisão contra o Fluminense neste final de semana, o primeiro jogo. A gente já tinha dado a informação de que o Arrascaeta estaria fora do primeiro jogo do Flamengo nessa decisão contra o Fluminense. Agora, minha gente, ele perde jogo de Libertadores, pelo menos 2 partidas da Libertadores. É bem verdade que o jogo contra o Ñublense no Maracanã é mais fácil, mas perde o Arrascaeta para o segundo jogo da final do Campeonato Carioca e perde o Arrascaeta para o início do Campeonato Brasileiro. Ou seja, é um desfalque muito importante numa fase crucial até para o técnico Vitor Pereira, que lamenta bastante a ausência. Eu não vou falar aqui do seu principal jogador, porque há outros muito importantes no time do Flamengo, mas de um dos seus principais jogadores. Em forma, gente, o Arrascaeta é o melhor jogador do time do Flamengo. Aí você vai me perguntar, como é que o Flamengo vai jogar sem o Arrascaeta? Aí eu venho para você com a informação, com a formação tática. Kaká, pode passar aí, você chegou, tal, não tem problema nenhum. Estou aqui nos estúdios do Band Esportes, não tem problema nenhum, pode passar aqui, pode passar por trás, aqui não tem problema nenhum, tá? Eu lembro a você que este vídeo tem um oferecimento da KTO. Você não conhece a KTO, meu amigo? Entre agora no site kto.com, kto.com, se você gosta de fazer a sua fezinha. Eu vou dar para você 20% a mais do que você depositar. Isso vale em depósitos até R$100. Como é que você consegue esse benefício? É muito fácil. Você entra no site kto.com, vai fazer o seu registro e quando você fizer o seu registro, você coloca o cupom Bernardo. Simples assim, o meu nome, Bernardo, tudo junto, tá? E aí eu vou dar esse benefício. São as melhores odds do mercado que eu posto diariamente no meu Instagram. Corra lá no meu Instagram, @BernardoAqui, está aberto, @BernardoAqui. E nos stories eu posto as melhores odds do dia para você. É claro que não vou faltar odds para o jogo entre Flamengo e Fluminense no próximo sábado, às 8h30 da noite, no Maracanã. KTO.com é o seu lugar. Palpite com razão, palpite com diversão, palpite com emoção. Seguimos falando aqui sobre a lesão do Arrascaeta, gente. E assim, eu fiz a live nesta quarta-feira falando sobre o aspecto tático que implica, ou que é implicado pela ausência do Arrascaeta do time do Flamengo. É bem provável que Everton Ribeiro seja o titular. Veja como o Flamengo vem jogando na sua fase ofensiva. Com Everton Ribeiro ou Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Eu já falei aqui que tem uma opinião bastante impopular, inclusive trouxe especialistas aqui para falar sobre o tema, como o técnico Leandro Zago, analista tático Falso 9, o Bruno Castanha, que é técnico de futebol e jornalista também, e todos falaram que a chave para vencer o Fluminense está no meio de campo, ou seja, povoar o meio de campo para tentar anular as jogadas de aproximação típicas do jogo do Fernando Diniz, pelo meio de campo, tá? São muitos os jogadores que se associam. Me lembro de um lance até marcante na partida contra o Volta Redonda, o famoso jogo do 7-0, em que todos os jogadores do Fluminense foram para o lado esquerdo. O Samuel Xavier apareceu como um centroavante. O John Arias apareceu como um segundo atacante. Até o Cano foi para o lado esquerdo. Ou seja, são muitas as movimentações de jogadores do Fluminense em agrupamento. Então é muito importante que o Flamengo povoe seu meio de campo. Como é que vai fazer isso? Tira um dos atacantes ou tira um dos zagueiros. Eu acho melhor tirar um dos zagueiros e colocar assim mais gente no meio de campo. E aí o Flamengo poderia ter, por exemplo, na sua meia cancha,
Jogadores como Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Matheus França, com Gabigol e Pedro fazendo dupla na área do adversário. E aí como é que funcionaria o processo de saída de bola? Baixa o Thiago Maia, abre os dois zagueiros, pode ser Rodrigo Caio por um lado, Davi Luiz por outro, Fabrício Bruno por um lado, Davi Luiz pelo outro, Fabrício Bruno por um lado, Léo Pereira, que é a formação que eu mais gosto, do outro, pode ser espetando bastante os dois laterais. Me parece meio claro que o Varela não é o jogador que dê tanto espaço para o Flamengo atacar a linha de fundo, como é o caso, por exemplo, do Ayrton Lucas pelo lado esquerdo. Esse sim, um especialista na função. Lembre-se que na final da Libertadores da América, no jogo contra o Atlético Paranaense, quando sai o Felipe Luiz e entra o Ayrton Lucas, o Thiago Maia é o jogador que faz esse trabalho de baixar entre os zagueiros para comandar a saída de bola. Então essa seria a minha escalação, por consequência a forma de jogar do Flamengo no jogo, no cotejo diante do Fluminense neste sábado, neste final de semana, tá? Essa seria a minha escalação. E como o Fluminense em contraponto vai jogar contra o Flamengo, bom, me parece meio óbvio até. Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexander, não Marcelo, Alexander pelo lado esquerdo, também um jogador que bastante vai procurar o corredor formado entre Varela e o zagueiro pelo lado direito. Keno pelo lado esquerdo, no outro lado, John Arias, isso ofensivamente, com o Cano centralizado. Na meia cancha, Martinelli, André e Paulo Henrique Ganso. E parece ser esse o time do Fluminense. E aí, até as mudanças, muita gente fala assim, o Fernando Diniz é um técnico imprevisível e tal. Muitas mudanças nesse time podem ser previsíveis, dependendo do andamento do jogo. Como, por exemplo, as entradas de Pirani e Lima, respectivamente, nos lugares de Paulo Henrique Ganso, e, de repente, David Braz com o recuo do André. Ele fez isso na partida da Taça Guanabara contra o Flamengo. Bernardo, como é que será a programação deste sábado no canal, dia do primeiro jogo da grande final? Faremos um pré-jogo a partir das 7 horas da noite, um pré-jogo a partir das 7 horas da noite, e depois, apito final, começa a live no canal. Não estarei na transmissão no Band Esporte neste final de semana, mas estaremos aqui no canal para trazer a melhor análise para você. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.